Fala aí, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui para mais um vídeo de palpite UFC 326. E era pra gente estar lutando nesse card. E era pra mim estar mogando o Betinha sub-3 do Ortega, meu brother. Eu sou tão feio assim? Vocês acham que eu sou feio? Porque de verdade, eu sempre me achei uma pessoa normal. Mas tem muita gente que me trata como se eu fosse esquisito, sabe? Eu não escolhi o jeito que eu nasci. A minha aparência, eu não escolhi ela. Me sentindo muito mal, sabe? Mas o Betinha simplesmente fingiu uma lesão, me deixando altamente de xereca, meu brother. E hoje eu tô de porteiro do Apex. Mas a gente tem que olhar a vida não só na Black Pill, temos que olhar a vida pelo lado bom também. E qual que é o lado bom? Estaremos aqui, meu brother, pra fazer live, pra ver a consagração do verdadeiro BMF dessa parada, meu brother. Uma revanche entre Charles de Oliveira versus Max Holloway. Lembrando, na primeira luta, o Charlinho era apenas um menino sonhador, mas hoje, Max Holloway vai estar enfrentando um leão no meio dos leões, e um leão embaçado. E se ele chamar o Charlinho no começo do round, não importa, ele vai estar lá. É como ele sempre fala. De verdade, são dois caras duríssimos. Ele mata as pessoas do coração. Ele não foge da luta. Ele procura a luta. Ele caça o tempo inteiro. Pra ele não faz diferença nenhuma. Ele bateu peso na quinta-feira. E tem outra coisa faltando aqui. Ele é o problema da divisão. O campeão tem nome. Charles Oliveira. E vamos embora para o vídeo. Meu amigo, pra você ter uma ideia de como esse card tá bom, o UFC 326, a gente já começa a primeira luta da noite com ele, Gaston Bolanos, irmão perdido de Roberto Bolanos, que vai lutar contra o coreano conhecido como Cara de Manopla. Quem é Gaston Bolanos? Um lutador de 33 anos, tem 6 vitórias por nocaute, nenhuma finalização, um cartel de 6-3 no Bellator e um cartel de 2-2 no UFC, meu brother. Lutou contra o Abner Pérez, que era estreante, já perdeu a sua segunda luta no Bellator pra um cara que tinha um cartel de 1-1. Depois, meu brother, na terceira luta, lutou contra um cara chamado Rick Gutierrez. Editor vai pôr na tela aí o cartel desse cara só pra você dar uma olhada. E a verdade é que com esse nocaute ele farmou uma aura absurda. Até hoje, o bicho vive desse nocaute. E você vai ver que o que vai aparecer nos vídeos do UFC serão esses highlights dele dando essa cotovelada. Então ele fez esse nocaute aí e vai colher dividendos pro resto da vida. Mas é um lutador fraco, tá? É um lutador fraco, não tem grappling, é um bom kickboxer. Jong Yong Lee, mais conhecido como Cara de Manopla, tem um cartel de 11-3. No UFC está com 2 vitórias e 2 derrotas. Perdeu pro Daniel Santos, que pegou a luta em cima da hora, e perdeu do Raider Amil. Venceu o Blake Builder e um cara chamado Isa por decisão dividida. Aqui meu take é simples. O Cara de Manopla é fraude check, o Gaston Bolanos é fraude check. Então o que eles vão fazer? Vão botar essa luta na primeira luta da noite do UFC 326, até porque quem perder vai de vala com extrema segurança. São dois caras que não vão entrar de queda, um é bom de kickbox e o outro é cara de manopla. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Vai ser uma luta boa porque eles estão lutando por emprego, tá? Se o coreano perder, serão 3 derrotas seguidas. Se o Bolano perder, serão 3 derrotas nas últimas 4 lutas. Então, com certeza, o INSS vem com extrema segurança e alegria. E por isso que eu digo que vai ser uma boa luta. Eles vão sair na porrada. 2 strike da categoria 135 que vão sair na porrada. E o UFC quer tirar o máximo de hype possível de um desses dois aí. Ele sabe que os caras são fraude check. Os caras sabem. Próxima luta da noite, Deontay Johnson versus Cody Brandage. Isso aqui é um claro exemplo do que não se fazer ao ser um lutador. Parada é o seguinte, meu brother. Se você é um lutador que as suas lutas não empolgam o público, a gente tem que achar algum gancho da vida pessoal pra fazer alguma gracinha aqui. E qual foi a gracinha que eu achei? Simplesmente, um é um wrestler que, foda-se, e o outro é um cara que jogava futebol americano, e no ensino médio, praticamente o cara era o Taito Iwasa dos Estados Unidos, meu brother. O editor vai pôr a foto aí e você me diga se isso não é verdade. E o resumo aqui é simples. Deontay Johnson, 7 vitórias, tudo por nocaute ou finalização, e o outro é o Cody Brandage, meu brother. Essa luta aqui, com extrema segurança e alegria, você pode botar, não aposte, estude Bitcoin, mas considere ver as odds
para inside the distance, ou seja, acabar a luta antes dos 3 rounds, tá? Deontay Johnson, como eu falei, nocauteador, finalizador. Cody Brandish, um atleta que foi contratado para lutar com o Bonico. Essa é que é a verdade. Um wrestler, é um cara duro, entrega a luta, piriri, pororó, mas essa luta, pra mim aqui, não chega aos 3 rounds. E é o que eu te falei, meu brother, tem que trabalhar. Quando pensa Deontay Johnson, não conheço. Cody Brandish, o cara que apanhou pro Bonico, meu brother. Então, é foda. Próxima luta da noite, Alberto Montes versus Rick Túcios. Rick Túcios era pra lutar nesse dia, mas o adversário dele simplesmente quase empacotou depois da pesagem. Mas a parada é o seguinte, cara. Rick Túcios é um cara tão ruim que eu não vou nem me dar o trabalho de fazer outra coisa. A gente vai copiar o mesmo take que a gente não usou pro UFC 324. E o Rick Tiburcio é um cara com as estatísticas mais engraçadas, bizarras e inesperadas do UFC. Na luta que ele fez como filho do Ariel Helwani, o Zahabi, ele fez a proeza de encaixar 27 golpes só de 235 que ele tentou. O cara não tem efetividade absolutamente nenhuma. E ele vai lutar com um cara chamado Alberto Montes, que é um striker de 31 anos, tem uma vitória por nocaute, mas tem 6 finalizações. Ou seja, o cara é bom em pé, mas acaba derrubando os adversários e termina até finalizando eles, né? Então, as últimas lutas dele, finalizou 2 Anaconda Choke e um Darcy Choke. Pra mim o take aqui é simples, tá? Alberto Montes vai botar a ficha em pé, vai meter a porrada, Rick Tiburcio vai acabar caindo ou tentando entrar de queda e vai cair em alguma finalização. Não aposte, estude Bitcoin, mas nosso palpite aqui vai ser Alberto Montes por finalização. Próxima luta da noite, Luque Fernandes versus Rodolfo Bellato. Quem é Luque Fernandes, meu brother? 6 vitórias e nenhuma derrota, 30 anos de idade, nocauteou o cara chamado Rafael Pergentino rapidamente, aos 15 segundos do primeiro round. E aí todo mundo pode pensar, caralho, esse cara é um porradeiro. Esse cara é um nocauteador, esse cara é o brabo dos brabo. Mas eu, Renato Moicano, do canal Renato Mani Moicano, que já foi Renato Mani Moicano Podcast, comprometido com o vídeo de apostas, fui assistir essas lutas de merda do peso quase meio pesado. Quase meio pesado não, do peso meio pesado, que é quase peso pesado. O cara é o maior amarrão dessa parada, bicho. Ele lutou com um cara no evento chamado Cage Fury. Bicho, o cara era ruim pra caralho, ele só tacava na grade. Inclusive, ele chegou até a perder uma posição de montada, então não acho que ele é bom de chão e não acho que ele vai sair na porrada com o Rodolfo Bellato. Quem é Rodolfo Bellato? 12 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, 7 vitórias por nocaute, 4 finalizações e 1 decisão. E no UFC, meu brother, ele tá com 1 vitória, 1 derrota, 1 empate e 1 no contest, meu brother. Começou com vitória pro Igor Putaria, empate com Jimmy Crute, no contest com Paul Craig, que foi aquela hora que muita gente falou que ele tava fingindo, e depois ele acabou perdendo pro Navajo e Sterling. O que eu acho que pode acontecer aqui? Tem algumas opções, tá? Eu acho que o Luque Fernandes pode conseguir amarrar ele na grade, mas eu também acho que o Rodolfo Bellato pode acabar nocauteando. Esse Luque Fernandes não é nada demais, é um puta de um amarrão, não é um nocauteador, e ele vai tentar fazer esse jogo com o Bellato. Então meu take aqui é simples, tá? Luque Fernandes ganha numa decisão ou Rodolfo Bellato por nocaute. Você faça o que você quiser com essas odds aí. Se tem uma coisa que não vai acontecer, é o Luque Fernandes nocautear o Rodolfo Bellato. Vamos pro próximo. Sumu Daerge versus Jesus Aguilar. Quem é Sumu Daerge? Ele é um chinês que na verdade mora no Tibete, com 18 vitórias e 7 derrotas, 30 anos. Esse cara já foi tido como uma das maiores revelações aí do peso galo. São 3 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 4 decisões. O cartel meio inconsistente no UFC, são 5 vitórias e 4 derrotas. Cara, esse cara já perdeu pra cara muito ruim. Ele foi finalizado pelo Chinel e ele também foi finalizado pelo Tim Elliott. Tim Elliott às vezes é bom, às vezes é ruim. E também perdeu pro Charles Johnson, que às vezes é bom, às vezes é ruim. Essa categoria é muito inconsistente. Mas eu acho esse cara muito bom de boxe e ele é bem alto pra categoria, tá? Ele tem 1,73 m e uma envergadura de 1,83 m, lembrando que a categoria é de 61 quilos. E vai lutar com Jesus Aguilar, 12 vitórias e 3 derrotas, 29 anos, um cartel positivo de 4 vitórias e 2 derrotas no UFC. Aqui o take é simples, tá? Sumu Daerge já perdeu pra cara ruim, mas ele é muito superior ao Jesus Aguilar. Eu acho que ele é mais alto, o boxe melhor. Jesus Aguilar não vai tentar colocar essa luta pra baixo e mesmo se tentar, não vai conseguir. Eu vejo uma vantagem clara do chinês nessa luta aí. E decisão. Jesus Aguilar aguenta a porrada, vai andar pra frente, não vai conseguir conectar golpe, vai tomar bastante jab direto. Não sei se o Su vai ter o poder de nocautear, não sei se vai conseguir um TKO. Se eu pudesse dizer, Sumu Daerge, decisão, beleza? Decisão, controlando bastante o Jesus Aguilar. Próxima luta da noite, Rafael Tobias, conhecido como Rafael Bipolar versus Dia
Nurgozai. Rafael Tobias, são 14 vitórias e uma derrota, apenas 22 anos, treina na Shootbox. O cara muito bom em pé, tá? Tem 5 vitórias por nocaute e tem 6 finalizações. Lembrando, ele perdeu uma luta no LFA e ele entrou pelo Contender, finalizando um cara chamado Jair de Oliveira muito rápido, tá? A gente foi assistir as lutas dele no LFA e a luta que ele perdeu, a gente viu ele indo bem, mas um negócio que me preocupa, principalmente nessa luta contra o Nurgozai, é que ele tenta jogar golpe aberto de tudo que é jeito, até mesmo quando ele tá andando pra trás. Às vezes ele deixa o queixo um pouco alto e joga o cruzado. O famoso choque de carreta, meu brother. Categoria 93 quilos, preocupante isso aí. Principalmente contra o Nurgozai, que é um bom cara em pé e que anda pra frente. Mas também a gente viu algumas lutas em que ele usa single leg, em que ele tenta entrar de queda. Inclusive, uma última luta dele contra o Marcelo Alejandro num evento chamado FFC. Ele derrubou com um bom single leg, avançou, passou a guarda, colocou na montada e botou um bom ground and pound. Eu acredito que essa luta aí é favorável pro Bipolar. Ele só não pode o quê? Deixar a mão baixa, deixar o queixo alto e ir pro choque de carreta, tá? Porque ele tem mais chão do que o Nurgozai. Nurgozai. São 10 vitórias e 2 derrotas, 28 anos, novo também, 6 vitórias por nocaute e 2 finalizações. No UFC tá indo mal, nenhuma vitória e 2 derrotas, ele só venceu no Contender. Mas o que eu tenho pra falar dele? Bom atleta em pé, bom strike, um casaque duro. Ele já venceu bons nomes fora do UFC, como Emiliano Sordi. Também já venceu um monte de luta lá no Cazaquistão, tá? Porém, é o seguinte... Por que eu acho que é uma luta favorável pro Bipolar? O cara não sabe escrever jiu-jitsu. Pra você ter uma ideia, ele perdeu pro Uran Saltibaev por um Ezequiel Choke no primeiro round. E ele também perdeu pro Brandson Ribeiro, que nem tá mais no UFC e teve uma passagem muito ruim pro UFC, por uma Kimura. Ele tomou uma Kimura no segundo round. Bicho, é difícil demais o cara perder numa Kimura. Então, ele não sabe escrever jiu-jitsu. Rafael Tobias, se colocar pra baixo, se for no single leg, se colocar na grade, tem tudo pra vencer. E uma das coisas que eu tenho pra falar é o seguinte, Rafael Bipolar é um dos melhores apelidos que eu já vi em toda a cena do MMA. Então, pra encerrar, falando dessa luta aqui, eu acho que essa luta não vai pra decisão. Ou o cara nocauteia o Rafael Bipolar, ou o Bipolar finaliza ou nocauteia ele. Por quê? Como eu te falei, choque de carreta. Rafael Bipolar vai pra cima com a guarda baixa e o queixo alto. Nurgozai, melhor strike. Nurgozai não sabe defender queda. Se o Bipolar botar pra baixo, ele também nocauteia ou finaliza. Então, inside the distance, ou seja, essa luta não ir pros 3 rounds é uma boa opção. Mesmo assim, eu acredito que o Rafael Bipolar vence pelo fato dele ter algumas finalizações no cartel e pelo fato das lutas que eu vi ele colocar pra baixo. Acho que ele vai colocar a luta pra baixo. Próxima luta da noite, Cody Garbrandt versus Long Xiao. A gente vai começar pelo Long Xiao aqui, que essa luta não faz sentido algum. Long Xiao, chinês, 27 vitórias e 10 derrotas com 27 anos, um cartel de 1-2 no UFC. Parada é o seguinte, tudo que esse cara aprendeu sobre artes marciais, ele aprendeu na TV Globinho, meu brother. Quando ele fica tentando farmar aura, tentando imitar o protagonista do Street Fighter, fazendo o Hadouken, meu brother. Dá uma olhada nesse horroroso aqui. E vai estar lutando com um cara que é uma das maiores decepções do MMA de todos os tempos. Por que eu digo isso? Ele foi campeão. Vamos falar pra vocês a história do Cody Garbrandt. 14 vitórias e 7 derrotas, vindo de uma fase muito ruim. São 9 vitórias e 7 derrotas no UFC, mas ele já teve um cartel invicto e foi campeão do UFC. Você não vai lembrar, mas ele simplesmente chegou a 10-0, lutou pelo título com um dos maiores campeões de todos os tempos, que era o Dominick Cruz, e deu uma das maiores aulas que o MMA já viu. Vou pedir pro editor pôr nessa edição algumas horas dele dançando breakdance enquanto humilhava o Dominick Cruz. Essa foi uma das performances mais absurdas que a gente já viu no MMA, de um cara que estava invicto e ficou 11-0 com o cinturão dos pesos galo, batendo um dos maiores campeões da categoria. Você não vai lembrar disso aqui, então a gente vai ter que falar pra você. Esse cara aqui tinha uma aura de campeão, muitas pessoas acreditavam que ele seria um dos maiores pesos galos de todos os tempos. Até que ele brigou com um parceiro de treino, TJ Dillashaw, e o seguinte, tinha uma rivalidade absurda na época e falava que eles ficavam brigando pra ver quem vencia quem na academia. E segundo as más línguas, o TJ Dillashaw sempre tomava a pior na academia. Mas o que aconteceu? Ele perdeu 2 lutas seguidas por nocaute pro TJ Dillashaw. A disputa de cinturão, ele teve uma revanche, perdeu de novo, perdeu do Pedro Munhoz e depois disso a carreira dele foi por água abaixo. As próximas 10 lutas, ele perdeu 7 e venceu 3. Então ele tá num retrospecto muito ruim. É inadmissível pensar que um dos caras que poderia ter sido uma das maiores lendas do MMA tá lutando com um cara Long Xiao. Essa luta não faz sentido e eu vou te falar o que mais
não faz sentido ainda. É o não saber quem vai vencer. Eu tô te falando pra vocês que não acompanham, cara, esse cara é um dos melhores boxers do UFC e simplesmente hoje eu não sei quem vai ganhar. Eu não sei se vai ser o Cody Garbrandt ou o Long Xiao. Então, meu brother, não aposte, estude Bitcoin. Essa luta aqui não tem condição nenhuma de você saber quem vai vencer. Eu só peço pra você fazer o seguinte, se você tiver tempo, bote aí Cody Garbrandt versus Dominick Cruz e assista essa luta e pense como esse cara tá lutando com Long Xiao hoje. Próxima luta da noite, Cody Durden versus Tumendereo. Sei lá como fala o nome desse filho da mãe aí, mas ainda estamos no card preliminar, tá? Esse aqui é um card de respeito. Vamos começar aqui pelo Cody Durden, americano, 17 vitórias e 9 derrotas, 34 anos, tem 6 vitórias por nocaute, 6 finalizações e o cartel negativo no UFC. São 6 vitórias, 7 derrotas e 1 empate. O que eu tenho pra falar dele é o seguinte, irmão, ele tá vindo de 5 derrotas nas últimas 6 lutas, tá? Mas por que o UFC não mandou ele ainda embora? Meu irmão, o UFC gosta dele pra caramba. Pra você ter uma ideia, ele entrou de última hora na luta contra o Alan Nascimento, saiu na porrada com o José Ochoa, perdeu pro Joshua Van, perdeu pro Bruno Silva, mas sempre saindo na porrada. Ele pega a luta em cima da hora a todo momento. O bicho realmente é um funcionário do UFC, tá? Só que o seguinte, perdeu essa aqui, não vai ter vacilação não, tá? E vai lutar com um cara da Mongólia, Niamjargal Tumenderao, com um cartel de 9-1. O cara que é da Mongólia, vulgo mongol. Alô, YouTube, queremos você aqui. 27 anos. E o take é o seguinte, ele tem 2 vitórias por nocaute e 6 finalizações. É importante você saber isso, porque ele puxa pra guilhotina, ele confia no jiu-jitsu dele. Só que no UFC ele tem 1 vitória e 1 derrota. E o take aqui é simples, meu brother, a gente não vai enrolar não. Assistir só 30 segundos de luta e esse Tumendereo puxou pra guilhotina e perdeu pra esse Carlos Uchoa. Cody Durden vai entrar de queda, ele vai puxar pra guilhotina, Cody Durden vai ficar por cima e eu acho que o Cody Durden ganha. Ah, Moicano, mas ele pode perder. Pode, mas se ele perder já era pra ele, meu brother. Então a gente vai de Cody Durden, porque se ele não ganhar, meu brother, ele pode começar a treinar, empacotar coisa no Walmart, viu, meu brother? Que ele vai de vala, não tem a mínima condição dele continuar no UFC se ele perder para um cara vulgo Mongólia. Alô, YouTube! E agora, meu brother, primeira luta do main card, um lutaço. Nós teremos Drew Dober versus Michael Johnson. Quem é o Drew Dober? Um veterano de 28 vitórias e 15 derrotas, um dos maiores nocauteadores do peso leve. Ele tem 14 vitórias no UFC, 11 derrotas e 1 no contest. E tem 12 vitórias por nocaute, tá? Não tá vindo de uma boa fase, ele venceu o Prepolec, mas ele perdeu 4 lutas das últimas 6 e vai lutando com o Michael Johnson. Michael Johnson, 24 vitórias, 19 derrotas, sendo que no UFC são 16-15, 10 vitórias por nocaute. Tá vindo de uma melhor fase que o Dober. Ele venceu o Zelle Huber, venceu o Azaitai e venceu o Darius Flower. O que eu tenho pra falar isso aqui? Meu brother, eles são praticamente a mesma pessoa, tá? Tem uma pequena diferença. Qual que é a diferença entre os dois? Drew Dober é mais nocauteador, o Michael Johnson é mais rápido com a mão, mais ágil, mas também tem um monte de nocaute. O editor vai pôr um nocaute aqui contra o Dustin Poirier. Esse cara já nocauteou muita gente, tá? Meu irmão, mas é o que eu te falei, é muito parecido. Até os recordes dele são bastante parecidos. Qual que é a diferença? Michael Johnson tá com 40 anos, Dober tá com 37, porém, Michael Johnson tá vindo de uma melhor fase. Agora, uma coisa interessante que a gente tem pra falar nessa luta aqui é o seguinte, Drew Dober, em mais de 10 anos de UFC, nunca perdeu para um lutador negro. Isso aí pode ser um fator relevante para as suas apostas, tá bom? Então, como eu falei, 2 canhotos, 2 strike, vai ser um lutão pra começar a luta do primeiro card, porque vai sair nocaute, tá? Drew Dober carrega mais o soco, Michael Johnson mais rápido, mais veloz. Eu ainda acho que o Michael Johnson vai vencer, mas ele nunca perdeu para um afrodescendente. Faça o que quiser com essa informação aí e vamos embora para a próxima luta. Próxima luta da noite, Gregory Rodrigues versus Bruno Ferreira. Quem que é Gregory Rodrigues? O famoso Robocop. São 18 vitórias e 6 derrotas, 34 anos, 10 vitórias por nocaute e 4 finalizações. É um cara do jiu-jitsu, tem um background grande, treinou com jacaré lá em Manaus, no Amazonas, mas hoje em dia, meu brother, gosta de sair na porrada. A última luta dele venceu uma decisão unânime contra o Kopilov e antes disso, nocauteou violentamente o Jack Hermanson. Na luta anterior, ele perdeu pro Jared Cannonier com um nocaute, depois que ele se cansou bastante. E também perdeu pro Bruno Ferreira no UFC, tá? Meu irmão, uma luta que o cara pegou em cima da hora, nocauteou ele no primeiro round com poucos segundos. E agora a gente vai ter que falar do Bruno Ferreira. São 15 vitórias e 2 derrotas, 33 anos, um nocauteador. Também é um cara do judô, é um cara do grappling, tem um cartel de 6-2 no UFC e tá vindo de 3 boas vitórias. Petrosian, o McVeigh, que é um cara ruim,
e o Vettori também, que tá numa descendência, né? Basicamente, o take aqui é simples. É uma revanche, mas eu acho que o Gregory vence. Gregory Rodrigues maior, vai jogar mais na distância. Cara, muito difícil do Bruno Ferreira repetir o que ele fez na primeira luta. Uma revanche, eu vou de Gregory Rodrigues aqui. Próxima luta da noite, Robbie Fuentes contra Raul Rojas Jr. El Chui Chui de Culiacán, meu brother. O cara mais bonito dessa parada, meu brother. Vamos começar aqui pelo Robbie Fuentes, só luta pra trás da Silva, meu brother. Esse cara é impressionante. O UFC sempre coloca ele como porteiro do ranking pra enfrentar prospectos. Ele tem um cartel de 22 vitórias e 9 derrotas, só que já tem 38 anos. E no UFC tem um cartel de 12-8. Só pra você ter uma ideia, foi colocado contra o David Martinez, que é um cara que só tem 2 lutas no UFC. Foi colocado contra o Jean Matsumoto, Kyle Phillips. É um cara que sempre luta pra trás, meu brother. Eu não sei, o maior porteiro da divisão dessa parada. E vai estar lutando com o Raul Rosa Jr., um cara que já era até pra ele ter lutado. É linho problema. 11 vitórias e 1 derrota, somente 21 anos. Ele entrou no UFC, ainda tava no high school, ainda tava no ensino médio, meu brother, tinha 18 anos. São 2 vitórias por nocaute, 6 finalizações e 3 decisões. Um cartel de 5-1 no UFC e tá vindo de 4 vitórias seguidas. Venceu Vince Morales, venceu Aura Kelling, venceu o Tibúrcios e venceu Terence Mitchell. Lembrando, ele só perdeu pro Christian Rodrigues, mas Christian Rodrigues é um cara duríssimo que subiu de categoria, inclusive não tinha batido peso nessa luta aí e conseguiu dominar o Raul Rosa Jr. Aqui é simples, velho. O que a gente tá vendo é Robbie Fontes, 38 anos, porteiro da divisão, e o que a gente tá vendo é Raul Rosa Jr., menino de vó, sendo colocado para amassar por 3 rounds o Robbie Fontes. E eu acho que é isso que vai acontecer, tá bom? Então é Raul Rosa Jr. com extrema segurança, não vai conseguir nocautear, não vai conseguir finalizar, será uma decisão. Não bote a casa, não aposte, estude Bitcoin, mas aqui é quem tem imóveis, quem tem renda fixa, quem paga impostos voluntários nesse país. Tô zoando, meu brother, não aporte, estude Bitcoin. Mas aqui, velho, vai ser Raul Rosa Jr. com extrema seguridade social, velho. Depois pode vir e pode me cobrar que não tem erro. Raul Rosa Jr. vence Robbie Fuentes, não tem como, irmão. Tá no roteiro, porra! Próxima luta da noite, Caio Borralho versus Renier de Haider. Beleza, vamos começar aqui com Caio Borralho. São 17 vitórias e 2 derrotas, 33 anos, 5 vitórias por nocaute, 4 finalizações e 8 decisões. Um cartel muito bom no UFC. 7 vitórias e 1 derrota. O que acontece? Pra mim, é uma das grandes esperanças de cinturão nessa categoria de 84 quilos. Ele tem boas vitórias, ele já é testado. Não dá pra dizer nem que ele é uma promessa a mais. Ele já tá ali no topo da categoria. E ele já venceu nomes, como Gerald Cannonier, já venceu Abus Magomedov e Michael Oleksiejczuk, tá? Então, é um cara que é conhecido pela estratégia. Perdeu a última luta pro Imavov na França. Não foi uma noite favorável pros brasileiros. O Ruff também perdeu e depois venceu, da mesma forma que foi o Prates. Então, parece que vai ter muita responsabilidade o Caio Borralho, porque todo mundo venceu, todo mundo voltou das derrotas, agora é a vez dele. Será que ele vai vencer o Renier DRD? Quem que é o Renier DRD? São 21 vitórias e 3 derrotas. É um cara com 4 vitórias por nocaute, 14 finalizações e tem um cartel de 4-1 no UFC. Perdeu pro Brandon Allen, o cara com mais gás dessa parada, o gaizeiro DRD, irmão, cansou, mas os sinais estavam todos lá. Ele que luta na categoria de 84 quilos, tava pesando 100 e caralhada de quilo, tinha feito 5 lutas em 1 ano e acabou descansando absurdamente nessa luta do Brandon Allen, tá? Lembrando, ele tem uma boa joelhada e tem um bom jiu-jitsu. Meu take aqui é simples, tá? Eu acho que vai ser uma luta fácil pro Caio Borralho. Todo mundo vai me criticar. Isso aqui vai ser uma luta fácil pro Caio Borralho. Caio Borralho, melhor em pé. Caio Borralho, melhor de gás. Caio Borralho tem um bom jiu-jitsu. Eu não sei se o jiu-jitsu em si é tão bom quanto o DRD, mas o DRD só tem uma arma contra o Caio Borralho, que são aquelas joelhadas que ele pegou o Bonical, aquela joelhada de encontro que ele pegou o Whittaker. Ele não vai conseguir fazer contra o Caio Borralho. Caio Borralho mais rápido, mais ágil. A gente viu que o Caio teve problemas contra o Imavov, mas o Imavov é muito bom de boxe, muito bom de contragolpe. Não é o caso do DRD. Além dele cansar, ele usa aquela joelhada ali para poder ficar no clinch, só que ele aceita cair por baixo. Ele aceita cair por baixo e ele tenta botar aqueles triângulos invertidos, que inclusive ele quase conseguiu contra o Brandon Allen, mas o Caio realmente é um cara muito estratégico. O que falta para mim no Caio foi o que faltou contra o Imavov, que é um senso de urgência, tá? Então, quando a luta estava muito parelha, faltava aquele senso de urgência. Mas nessa luta não vai ser isso, porque o DRD não é um atacante. Ele joga na defensiva. É um cara do grappling que não tem boas entradas de queda, velho. Então, deixa eu falar para você, uma luta absolutamente tranquila
para o Caio Borralho. Pode me cobrar depois. Caio Borralho vence com extrema tranquilidade. Eu acho que serão 3 rounds, então eu vejo uma decisão, tá? Não vejo também o Caio entrando na guarda dele para tentar fazer jiu-jitsu. Também o DRD deve ter trabalhado bastante no gás, que foi o que faltou para ele, né? Não sabemos se ele vai conseguir melhorar o gás dele, mas ele deve ter trabalhado, então eu vejo essa luta indo pra decisão. O Caio, em bastante entrevistas, tem falado que vai nocautear o DRD. Isso é uma coisa que pode acontecer também. Ele disse que o DRD é parecido com o Paul Craig. Eu discordo um pouco. Dá pra ver que são 2 caras que são do jiu-jitsu e não tem a parte em pé refinada, mas o Paul Craig ainda era muito pior, né? O Paul Craig em pé era muito pior do que o DRD. Então eu não sei se ele vai conseguir nocautear, mas tá claro que ele vai manter a luta em pé. Então, se tá claro que ele vai manter a luta em pé, isso aí vai pra decisão, porque quando o DRD sentir, ele vai se jogar pra baixo. Eu não sei se o Caio vai entrar na guarda, tá? Nem pra finalizar com TKO. Então eu vou de Caio Borralho por decisão com maior tranquilidade e seguridade social, porra! Escuta o calvo, velho. É Borralho por decisão, não tem erro. Escuta, porra! E agora, meu brother, chegou o main event do povo, a luta que estão todos aguardando. Max Holloway versus Charles Oliveira. 2 caras que são absolutas legendas do esporte. Um dos maiores pesos-penas de toda a história, Max Holloway. Venceu José Aldo, venceu o próprio Charles Oliveira na categoria de 66 quilos. Teve lutas duríssimas contra o Volkanovski, um cara que tá no UFC desde os 21 anos, nunca perdeu a competitividade, já disputou o cinturão interino da categoria de cima, já venceu o BMF nocauteando o Justin Gaethje, e do outro lado o Charles Oliveira, um menino que virou um leão entre os leões. Charles Oliveira, uma lenda no Brasil, um cara que todos amam pelo carisma, pela história e pelas performances, andando pra frente sempre num time gigantesco. Antes de falar sobre os 2 atletas, eu quero falar sobre o cinturão do BMF. Começou como uma brincadeira entre o Nate Diaz e o Jorge Masvidal e depois foi passando de mão em mão até chegar nos verdadeiros BMF dessa parada. Essa luta resume o que é ser um bad motherfucker. Essa que é a verdade. Um desses 2 caras merece o cinturão. E a gente vai começar falando pelo Max Holloway. São 12 vitórias por nocaute, 2 vitórias por finalização e 13 decisões. Um cartel simplesmente de 23 vitórias e 8 derrotas. Ele só perdeu para os maiores do esporte: Conor McGregor, Dustin Poirier, Volkanovski e Topuria. Cara, imagine você só ter perdido para esses caras. Então isso mostra a qualidade do Max Holloway. Do outro lado, a gente tem Charles Oliveira. Um cartel de 36 vitórias e 11 derrotas. São 10 vitórias por nocaute, 22 finalizações. Somente no UFC são 24 vitórias, 11 derrotas e 1 no contest. Ele que vem de uma linda vitória pro Matheus Gamrot no UFC Rio. Ainda digo mais: uma noite especial lá no Rio, em que o Charles venceria qualquer um. Ali não ia ter pra Fiziev, não ia ter pra ninguém. Ele realmente deu uma performance absurda, finalizando o Matheus Gamrot no 2º round. Charles Oliveira é outro cara desse, meu brother. Perdeu só pro Ilia Topuria, Arman Tsarukyan, Islam Makhachev, e antes dele se achar na categoria de 70 quilos, ele perdeu pra uns caras nada a ver, meio Paul Felder, Ricardo Lamas, Max Holloway, Anthony Pettis, Frank Edgar. Querendo ou não, ele teve muitas derrotas na categoria de 66 quilos, mas desde que se encontrou, quando subiu pro peso de 70 quilos, ele meteu uma sequência absurda e ele se tornou um dos caras favoritos dos fãs, não só pelas vitórias, pelas derrotas, mas pela superação e pela personalidade. Cara, é impressionante. Esse cara aí fez uma revolução no MMA. Todo mundo hoje em dia conhece o Charles Oliveira. E o take que eu tenho pra falar dessa luta é o seguinte: as pessoas amam eles igualmente, são campeões, são pessoas que levam o esporte para cima e têm, parece que, o mesmo background, o mesmo carisma. É isso que eu vejo. Eu vejo o Max Holloway sendo o Charles Oliveira do Avaí e eu vejo o Charles Oliveira sendo o Max Holloway do Brasil. Por isso que é tão importante esse cinturão do BMF terminar na mão de um desses 2. Acho muito legal e seria também o 2º cinturão que os 2 vão conquistar, né? Porque eles já foram campeões lineares e oficiais do UFC. E o BMF, no caso, o Max Holloway já tem, mas o Charles Oliveira seria uma grande conquista
na carreira dele, tá? Max Holloway melhor em pé, tem mais volume de jogo. As últimas lutas dele, ele mostrou que ele tá com mais poder de nocaute, ele tá nocauteando. Antigamente ele ganhava as lutas no volume, mas na própria luta contra o Justin Gaethje ele nocauteou absurdamente. Contra o zumbi coreano ele nocauteou absurdamente. Então, me parece que com essa mudança de categoria ele tá com mais poder de nocaute. Charles Oliveira, a gente também não pode tirar o poder de nocaute dele, mas ele é um cara mais estacionário. A gente viu na luta contra o Topuria, andando pra frente, a cabeça sempre parada, não movimenta tanto a cabeça, usando o frontal, usando os chutes. Eu acredito que vai ser um lutão, mas infelizmente eu vejo o Max Holloway vencendo. Eu não sei se o Charles Oliveira vai conseguir derrubar ele. Em pé, eu acho que o Max Holloway tem mais qualidade, é melhor em pé do que o Charles. A gente viu na luta contra o Topuria, ele estava atingindo bastante o Elias Topuria, mas independente, eu não vou escolher um vencedor aqui. O que vencer vai estar de bom tamanho. Se você falasse, Moicano, tem que colocar dinheiro, eu colocaria no Max Holloway minha grana. Porém, eu vou estar torcendo pro Charles Oliveira. E o que importa é que a gente vai estar assistindo isso aqui em live, meu brother. Estaremos ao vivo, live ao vivo do Bad Motherfucker dessa parada. Espero que essa live seja a maior live que a gente já teve aqui. Vamos fazer uma torcida absurda pelo Charles Oliveira. E por último, eu queria falar um pouco só dos nossos patrocinadores, a BET Boom. Vai estar aparecendo agora para você um QR Code, mas eu tenho que lembrar, somente maiores de 18 anos, somente quem pode apostar com responsabilidade. Não bote o Bolsa Família, não bote mais do que você pode perder. Use isso aqui como apenas entretenimento. A aposta aqui vai ser entretenimento. Então não jogue sua casa, mas entre lá na live que vai estar rolando uns codiguinhos. Então muito obrigado BET Boom aí por estar fortalecendo o canal. E esse foi o vídeo de apostas. Agora a gente vai deixar fixado aí a live já de sábado. Por favor, dá uma moral, já entra nessa live, deixa lá um comentário, deixa o like, compartilha a tela e vamos embora, meu brother. Muito obrigado. Sábado tem live, UFC 326 ao vivo, com Calvo Bueno e editor Casagrande nessa parada. Muito obrigado a todo mundo que fortaleceu o vídeo. Deixa o like, deixa o comentário. Valeu, tamo junto. Os